Olá, meus queridos alunos, sejam bem-vindos a mais uma aula aqui com o professor Jair. Minha aula dessa semana, pessoal, a gente vai trabalhar um tema bem específico, que é o Setembro Verde, tema abordado que a gente sempre trabalha todo ano e que a gente sempre bom relembrar a importância que esse mês de setembro tem para dentro do nosso município, para dentro da nossa escola e para toda a Paraíba e Brasil, pois esse Setembro Verde, pessoal, a gente vai trabalhar muito a inclusão das pessoas com deficiência. Então vamos começar a nossa aula fazendo uma pergunta, pessoal. Você sabe o que é inclusão? Muitas vezes a pessoa acha que inclusão é só aceitar a pessoa com deficiência, aceitar ela de uma forma e pronto, isso já é inclusão. Isso às vezes, pessoal, só aceitar acaba sendo uma forma de exclusão. Para você incluir uma pessoa, você tem que fornecer espaço, você tem que andar junto com ela e você tem que abraçar ela e abraçar a sua especificidade, ou seja, a inclusão social é o conjunto de meios e ações que combatem a exclusão aos benefícios da vida em sociedade, provocada pelas diferenças de classe social, educação, idade, deficiência, gênero, preconceito social ou preconceitos raciais. Inclusão social é oferecer oportunidades iguais de acesso a bens e serviços a todos. É que nem eu estou dizendo a vocês. Não basta a pessoa dizer eu sou inclusivo se eu não ofereço oportunidades iguais às pessoas com deficiência. Um exemplo: uma pessoa com deficiência, um cadeirante, vem na rua e precisa subir na calçada. Mas para ele entrar na calçada, ele não tem uma rampa, não tem nada que favoreça o seu acesso a ela. Isso é uma forma de exclusão. Porque o meio arquitetônico não oferece uma oportunidade igual àquela pessoa de usufruir um espaço como a calçada. Na escola, vamos supor, por exemplo, uma pessoa que tem deficiência visual, um cego, e que não tem um piso tátil, que não tem um livro em braille, aquela pessoa vai estar totalmente excluída do ambiente, pois ela precisa desses objetos para que ela consiga se locomover. Então a inclusão, pessoal, acontece também de a gente oferecer oportunidades iguais para que aquelas pessoas tenham um convívio igual com a gente. Por isso, ó, é que nem eu usei o exemplo de agora. Olha para essa imagem e diz assim, ó, vagas para deficientes. Entre. Mas como é que essa pessoa vai entrar se não tem uma rampa? Como é que ela vai chegar até o ambiente que ela precisa para assumir essa vaga se o espaço não está oferecendo? Então veja que muitas vezes a nossa forma de visão sobre inclusão também é uma visão que exclui, pois essa pessoa não vai ter como subir a não ser que uma pessoa auxilie, mas mesmo assim vocês vão ver que há uma grande dificuldade dela subir escadas com a cadeira de roda. Então a gente tem que entender que hoje no Brasil milhares de pessoas com algum tipo de deficiência estão sendo discriminadas nas comunidades em que vivem ou sendo excluídas do mercado de trabalho. O processo de exclusão social de pessoas com deficiência ou alguma necessidade especial é tão antigo quanto a socialização do homem. Muitas vezes, pessoal, no passado a gente quando vê filmes, quando a gente estuda um pouco a história, vê que as pessoas com deficiência estavam à margem, ou seja, eram pessoas discriminadas. Se a pessoa muitas vezes naquele período antigo, se nascesse com algum tipo de deficiência, era atribuído que os pais pecaram e Deus castigou aquela pessoa por ela nascer com deficiência. E a gente vê, pessoal, que ao longo do tempo, o fator de discriminação da deficiência aumenta em alguns locais do mundo e diminui em outros. Por quê? Porque são políticas públicas criadas para ajudarem as pessoas com deficiência a saírem desse quadro. Por isso tem que ter todo um processo para que essas pessoas estejam incluídas no meio social e não excluídas, pois essas pessoas fazem parte do âmbito social. A falta de conhecimento da sociedade, em geral, faz com que a deficiência seja considerada uma doença crônica, um peso ou um problema. O estigma de deficiência é grave, pessoal, ou seja, transformando as pessoas cegas e surdas com deficiências mentais ou físicas em seres incapazes, indefesos, sem direitos, perdão, sempre deixados para o segundo lugar nas ordens das coisas. É necessário muito esforço para superar esse estigma. Aí, pessoal, a gente fala sobre essa imagem aí, que é importante a exclusão ou a inclusão dessas pessoas dentro da sociedade. Que a gente compreenda que a pessoa com deficiência tem direitos iguais a nós,
deve usufruir das mesmas oportunidades. Então a gente tem que criar um espaço social, vivenciar um espaço social onde todos tenham direitos iguais. Sem essa, porque uma pessoa é deficiente, ela deve ser tratada de uma forma diferente. E sem essa, porque uma pessoa não tem deficiência, ela deve ser tratada de outra forma. Todos tratados de formas iguais, todos nós somos seres humanos. O combate à exclusão, pessoal, é muito importante, pois é por meio desta luta que pessoas com algum tipo de deficiência começaram a ser enxergadas com outros olhares. Sendo assim, a inclusão vem para discutir as barreiras sociais criadas pela exclusão ao longo dos anos. Ou seja, pessoal, há muitos anos, as pessoas, nós, sociedade, estamos lutando contra esse tipo de exclusão, porque é importante que a gente se faça e se enquadre nessa luta. Se nós, enquanto pessoas, não formos adentro dessa luta, a discriminação, o preconceito vão crescer, pois muitas pessoas não respeitam uma pessoa com deficiência e não têm menor amor por ela. Então cabe a gente, enquanto sociedade, se envolver nessa campanha e não permitir que tais atrocidades continuem acontecendo. Tem que ter uma batalha social em prol da pessoa com deficiência. Pois, pessoal, se eu já falei sobre lutas pela inclusão das pessoas com deficiência dentro da sociedade, eu apresento para vocês a LBI, que a gente conhece como Lei Brasileira de Inclusão. A Lei Brasileira de Inclusão, pessoal, é uma lei que guarda os direitos das pessoas com deficiência. E nessa aula de hoje eu trouxe algumas leis para a gente entender como é que funciona essa lei. A primeira, pessoal, a gente tem que vamos entender o que é essa lei. A Lei Brasileira de Inclusão, mais conhecida como Lei número 13.146 de 2015, também chamada de Estatuto da Pessoa com Deficiência, traz diversos direitos de PCDs em várias questões como saúde, educação, moradia e trabalho, ou seja, é uma lei que guarda os direitos da pessoa com deficiência. No seu artigo 1º, pessoal, olha o que a lei diz. É instituída a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência, Estatuto da Pessoa com Deficiência, destinada a assegurar e a promover em condições de igualdade o exercício dos direitos e das liberdades fundamentais por pessoa com deficiência, visando a inclusão social e cidadania. Ou seja, é uma lei que visa principalmente o que, pessoal? A inclusão daquela pessoa dentro da sociedade, que visa ter os seus direitos guardados, que visa fazer com que aquela pessoa seja incluída socialmente e que tenha uma boa vivência de cidadania. Como uma pessoa é considerada deficiente, pessoal? Considera-se pessoa com deficiência aquela que tem impedimento de longo prazo, de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, o qual, em interação com uma ou mais barreiras, pode obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições para as demais pessoas. Juntos nós somos mais fortes. Quem faz o Setembro Verde, pessoal, é toda a sociedade. É toda a sociedade. Pessoas com deficiência ou não contribuem para o Setembro Verde. Que essa marca Setembro Verde, pessoal, possa crescer dentro do nosso coração e que a gente possa entender que a sociedade deve caminhar em um passo só, respeitando as pessoas, compreendendo como elas são e abraçando-as. É a única forma da gente conseguir vencer o chicote da exclusão, vai ser quando a gente abrir os nossos olhos e entender que todas as pessoas são iguais. Que nós possamos criar no nosso coração o entendimento que toda pessoa é igual. Toda pessoa deve usufruir da sociedade. Se ela precisa de ajuda, ajude-o. Se você necessitar de ajuda dela, peça também. Pois todos nós temos um senso. Um único caminho a ser trilhado, que é o caminho chamado vida. Nós devemos amar as pessoas, respeitá-las e, acima de tudo, compreender como elas são. Cada pessoa tem sua forma, tem o seu jeito, mas nós todos somos seres humanos e cabe a cada um de nós entender como essas pessoas são e viver por isso, viver pela inclusão e tratar as pessoas com deficiência da melhor maneira, forma possível, ou seja, com igualdade. Então, pessoal, agora é com vocês. Eu quero que vocês, se vocês sentirem dúvida, assistam esse vídeo novamente, leiam o material que vocês receberam no roteiro, respondam a atividade e mandem a foto para mim, tá certo? Se sentir dúvida, pode ir no privado do professor, que o professor está aqui para explicar para vocês, tá certo? Então, muito obrigado por assistir essa aula.
Fiquem em casa e fiquem com Deus. E até a próxima aula. Valeu, pessoal. Até mais.